Pour localiser les gens, oui. pour les juger. D'accord. De quelle manière? Par exemple, comment on dit en français, pendre, d'accord. Pendre. Et avec des châtiments comme ça sur les le cassage des bras, écartèlement. Exactement. D'accord. Et c'est une place où on rendait en fait les jugements, les condamnations. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Presque en toutes les petites villages, les grandes et les petites villages. Dans les grandes, parfois il n'y a plus de ça. Dans les petits villages de l'intérieur du Portugal, il y a toujours une place comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Pourquoi? Bye bye. Bye. Só estou a responder para qual, mais nada. Filmei este bocadinho. Estou a gravar. Já vou. Tira a voz. Normalmente as vilas era normalmente este símbolo significava que a terra, eu expliquei tudo isto ao senhor que lá está há bocadinho, mas significava que a terra tinha certos direitos em relação à aplicação da justiça. Uma terra com pelourinho significa que ela tinha o direito de exercer justiça própria e não era a justiça sequer senhorial ou a justiça de alguém de fora da terra. Portanto, era a própria terra, o próprio concelho, que tinha o direito de fazer as suas regras, as suas leis e de aplicá-las e, portanto, tinha isto como símbolo disso mesmo. E, portanto, era aqui que as pessoas normalmente eram castigadas. Por exemplo, o castigo dos açoites, que era um tipo da Idade Média. O castigo dos açoites. Essa que eu estava a tentar dizer. Que era um castigo extremamente humilhante. Normalmente era praticado, a pessoa muitas vezes era amarrada a este poste e era açoitada em público. Pronto, era um castigo típico da Idade Média. Pronto, basicamente, mas pronto, o pelourinho servia para isso e ao mesmo tempo como símbolo da autonomia da terra para aplicar estas leis. Portanto, era a própria terra que determinava que leis, que castigos e de que maneira que os aplicava às pessoas que aqui viviam. Portanto, não estava dependente da justiça de um senhor ou até mesmo da justiça do rei. Portanto, a própria terra tinha autonomia para isso e o pelourinho é símbolo disso mesmo. E quem aplicava essa lei? Eram, eu falei aqui não foi aqui com ninguém que fez o exame no outro dia, eram os chamados homens bons do concelho. Os homens bons eram as pessoas mais importantes da terra. Eram os cavaleiros vilãos, exatamente. De algum governo, de alguma coisa? Não, eram os mercadores, as pessoas assim mais influentes da terra. Eles eram considerados então bons porque aplicavam a dita lei, ou não? Os chamados homens bons, é uma expressão que queria dizer homens importantes. Homens importantes, peraí. Vamos dar experimentar aqui no comigo. E vai amarrá-lo para aplicar a terra. Eu acho que era uma maneira de hoje. Olha, em vez do carro, hoje eu tinha lá uma espécie de pelourinho, já aquele bloco de vaga era ajustado. À função. Não, era a inclinação no meio do carro. No meio do carro, exatamente. E assim, Célia, onde é que está a Célia? das atrocidades. Entrou ali para Lá vocês ainda era melhor, porque como foram invadidas. Essa foi Foi para mim. Olha, a ideia é o Jacques Apanho. Eu quero ouvir. Está bem. Não, esse já é uma coisa diferente, é uma coisa maneirista. O que é que isto quer dizer? Que, vamos ao Almeida Garrett primeiro. O Almeida Garrett, como vocês sabem, foi um escritor do romantismo, dos nossos maiores escritores do romantismo, e foi também um grande liberal. Ele esteve aqui quando deu a Guerra Civil, ele era soldado do exército de São Pedro
e esteve aquartelado precisamente aqui neste convento que na altura serviu como quartel dos soldados liberais. Reparem bem que a parte traseira deste convento estava mesmo de caras, digamos assim, para aquele mosteiro de Gaia que vimos, onde estivemos inicialmente, quando chegámos. Estaria sempre a ser bombardeado se eventualmente os miguelistas não tivessem ocupado aquele sítio. Ora bem, este local também é conhecido porque, segundo o próprio Almeida Garrett, foi aqui que ele começou a escrever um célebre romance dele chamado O Arco de Santana, que tem a ver com um arco que há aí numa destas ruelas. Não é ali, que nós vamos descer. aquilo é uma janela. Eu não sei localizar exatamente o Arco de Santana, mas aquilo parece. enfim, mas é por aqui numa destas ruelas que é uma antiga porta de entrada da cidade do Porto, uma porta da época da Idade Média. Esta igreja também é conhecida por uma outra coisa, por ser praticamente no Porto o único exemplo de uma estética maneirista. E esta é maneirista. Digamos, é uma estética clássica, que vocês encontram aqui exemplos todos do classicismo, os frontões triangulares, a simetria da fachada, os pilares, tudo isto é caracteristicamente clássico, como muitos de vocês já ouviram falar, mas maneirista porquê? Porque no final do clássico da época do Renascimento se começou a querer, muitos dos arquitetos e artistas começaram a querer fugir a essas regras muito rígidas da arquitetura clássica e começaram a fazer inovações assim pequeninas. Por exemplo, estes frontões, em vez de serem triangulares, vocês aqui estão, já não são triangulares, são meio curvos e estão interrompidos, não é? Um pouco como vimos também naquela outra, havia um frontão do género na outra igreja de Santo Ildefonso. Mas isto não chega, o maneirismo é uma espécie de transição entre o Renascimento e o Barroco. O Barroco é extremamente, como é que se diz, rico, exuberante. É uma coisa muito com pouca decoração, muito contida, não tem grande exuberância decorativa. Mas estes pormenores mostram que as pessoas já não estavam satisfeitas, ou já não se identificavam inteiramente com a estética do Renascimento, com a estética rígida do classicismo. Portanto, havia estas pequeninas, digamos, fugas às regras do classicismo. Pronto, e é conhecido que foi, primeiro porque a Almeida Garrett cá esteve durante a Guerra Civil, e depois porque é o único exemplo de igreja maneirista. Mas não vou deixar ninguém copiar. É um bairro problemático, mas nós, corajosamente, como somos mouros, vamos atravessá-lo. E muitos. E muros e muitos. E vamos atravessá-lo. 46 mouros. Prestamos a atenção que vocês em frente encontram o edifício mais importante do país, a bolsa onde iremos estar no domingo. Também, como podem ver, a fachada é inteiramente clássica, mas o interior já não é bem assim. Posso fazer uma pergunta muito burra? Força. Os mouros não chegaram aqui, para não? Os mouros... Quer dizer, não estamos a falar de nós, não é? Mouros mesmo. Esta zona, no século V, digamos assim, no século VII, no século VIII, não sei dizer se não terão chegado aqui, mas não terão estado muito longe, não estiveram. Não terão estado por muito tempo, com certeza que não estiveram por muito tempo, mas terão estado próximo pelo menos. Marcas não deixaram, sim. Deixaram foi no sul. Sítio para verem as clarabóias dos tetos. A doutora Lourdes chama a atenção por uma coisa também muito importante, queremos ver noutros pontos de vista. É a adaptação da arquitetura às condições climáticas. Como isto é Penique de Portugal. Vocês lembram? Como chove muito e tem pouca luz, poucas horas de luz, tem as claraboias para iluminar os acessos. As claraboias é uma coisa que nós não vemos nas terras do sul, nem em Lisboa, porque há muita luz. Eu tenho no meu prédio uma claraboia. Pronto, haverá se calhar em coisas mais recentes, mas não é tão comum como é aqui. E nesta altura não era de todo. Há muito mais janelas também, janelas grandes, comparadas com o que nós encontramos em Lisboa ou no sul de Portugal, em que praticamente, como há muita luz e muito calor, as pessoas fecham-se, defendem-se. Aqui não, precisam, abrem-se. Se formos para uma cidade do norte da Europa, é exatamente assim, ou mais até. Cada vez mais. Quanto mais para norte formos, cada vez menos paredes e mais vidro. E tem muito mais fachadas em pedra, também não tem no sul, porque a pedra absorve mais o calor. O branco reflete. Vamos ter outro mirador onde vamos ver como é que funciona. Vamos em direção à parte de baixo.